Dizem por aí que as células não têm emoções? Vamos conhecer um pouquinho sobre o sistema nervoso? Olá, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso. A primeira parte, que são as células que compõem o sistema nervoso. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios, como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Com perdão da piadinha no começo da aula, esse sistema ele é super importante para a coordenação de todos os outros sistemas que a gente tem no nosso corpo. Ele vai controlar e codificar os estímulos internos e externos e formar o nosso pensamento. Ele é composto por células altamente especializadas, chamadas neurônios. Em um animal grande, os neurônios podem atingir até 1 metro de comprimento. Existe também células nervosas que a função apenas é suporte físico e nutritivo desses neurônios. Esse conjunto é chamado neuroglias, ou células da glia, e elas são super numerosas. Todo esse conjunto de células nervosas, os neurônios, ou as células da glia, elas são banhadas em um líquido intersticial ou céfalo-raquidiano. As células da glia, elas não geram nem conduzem impulsos nervosos. Elas se comunicam através de uma estrutura chamada gap junctions. Essas células, elas são mais numerosas que os neurônios, mais ou menos de 3:1 a proporção, e elas apresentam diversas formas diferentes, algumas menores que os neurônios, outras maiores, sendo que a maioria é menor. E claro, cada uma delas tem uma função. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Existem as células chamadas astrócitos. Elas dão suporte físico para os neurônios, orientando e ajudando a estabelecer as ligações corretas entre si. Especialmente, elas são importantes no desenvolvimento embrionário. Elas também fazem a fagocitose de partículas celulares e de dendritos. Elas também são importante barreira do sangue para o cérebro, protegendo a entrada do cérebro de substâncias tóxicas transportadas pelo sangue. Além disso, ela faz a manutenção das condições iônicas adequadas para os neurônios. Nós também temos umas células chamadas microglias, que fazem a fagocitose de partículas celulares e detritos em volta do neurônio. Temos também as células de Schwann, que fazem o isolamento elétrico dos neurônios ou de parte deles com mielina, dando para eles uma coloração branca. Essas células elas ficam principalmente no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central dos vertebrados. Além disso, ela também fornece nutrientes para os neurônios. Também temos os oligodendrócitos, que também são células parecidas com as células de Schwann, ou seja, elas também fazem bainhas de mielina, só que enquanto as células de Schwann fazem as bainhas de mielina apenas para os axônios, os oligodendrócitos vão fazer para o resto dos neurônios quando eles precisam de mielina nas outras partes. Vale ressaltar que os astrócitos apenas existem no sistema nervoso central e eles apresentam prolongamentos elaborados que lhe conferem um aspecto meio estrelado. As células de Schwann, elas principalmente estão localizadas no sistema nervoso central e as microglias, elas têm esse nome por conta do tamanho reduzido dela, formam a partir das células hematopoéticas e compartilham características com os macrófagos encontrados nos tecidos corporais. Sendo assim, elas estão em todo o tecido nervoso que existe. Além dessas células da glia, a gente vai ter uma outra célula muito importante, que é o neurônio. E o neurônio, ele é composto por várias partes. Nós temos o corpo celular, que é a maior parte das dimensões dele e vai conter núcleo e diversas organelas, porque ele vai ser muito ativo na síntese de moléculas químicas designadas pelos neurotransmissores. Não existem centríolos nessa célula, pois eles não vão se dividir. Um conjunto de corpos celulares, quando localizados fora do sistema nervoso central, se chama gânglio. Existem também os prolongamentos celulares, que saem desse corpo celular e vão na direção oposta ao corpo. Esses prolongamentos ligam um neurônio ao outro, podendo atingir até 10.000 pontos de contato. Existem dois tipos de prolongamentos: os dendrites, que são geralmente numerosos, especializados em conduzir estímulos nervosos ao corpo celular, fazendo a entrada de sinal dos neurônios, e os axônios, que geralmente são um por neurônio, e eles são especializados na condução
condução do estímulo a partir do corpo celular, ou seja, são locais de saída do sinal do neurônio. Cada axônio vai apresentar ramificações terminais chamadas telodendrites, que se ligam por sua vez a outros neurônios ou células musculares para fazer a sinapse. Essas terminações podem ser super longas, como de axônios rodeados por tecidos conjuntivos. Os axônios também são envolvidos por células da glia, as células de Schwann ou oligodendrócitos, sendo que dessa forma pode haver axônios mielizados, que têm um aspecto branco devido à bainha isolante lipídica, que a gente chama de bainha de mielina, que são produzidas pelas células de Schwann. Essa bainha ela é interrompida só quando tem nódulos de Javier que separam as duas células de Schwann contínuas. A bainha de mielina também é importante na reparação dos neurônios que são lesados. Esses axônios se predominam no sistema nervoso central e eles são extremamente rápidos na condução do sinal nervoso. Vale destacar que o nódulo de Javier é a parte entre as duas bainhas de mielina. Nós temos também os axônios amielizados, que têm um aspecto acinzentado, porque as células de Schwann elas não produzem mielina e elas estão geralmente associadas ao sistema nervoso autônomo dos vertebrados. São bem mais lentas na condução do sinal nervoso. Esse tipo de axônio ele é comum em invertebrados. Logo, a gente pode concluir que uma das coisas que a bainha de mielina faz de melhor é aumentar a velocidade do sinal nervoso entre os neurônios. Além disso, os neurônios eles podem ser classificados levando em consideração a sua forma, sendo que existem neurônios que são multipolares, ou seja, possuem mais de 2 prolongamentos celulares, e geralmente a maioria dos neurônios do nosso corpo é desse tipo. Nós temos os neurônios bipolares, que possuem um dendrito e um axônio. Nós temos os axônios pseudo-unipolares, que apresentam um prolongamento que parte do corpo celular, dividindo-se posteriormente em outros dois. Um dos ramos assume o papel de dendrito e o outro de axônio. E nós temos os neurônios unipolares, onde eles só têm um axônio. Também eles podem ser classificados com relação à função, sendo que nós temos os sensitivos ou aferentes, que recebem os estímulos produzidos de fora do corpo e traz para dentro do corpo. Nós temos os neurônios motores ou eferentes, que conduzem o impulso nervoso para as glândulas, músculos lisos e músculos estriados. E nós temos os interneurônios, que são aqueles que conectam um neurônio ao outro, encontrados no sistema nervoso central. Não se esqueçam que essa vai ser apenas a parte 1 dessa aula. Nós temos mais coisas para falar do sistema nervoso. Fique ligado para a parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!